Olá a todos, meu nome é Roberto Machado e hoje estou aqui com minha colega Moira Prates para apresentar o artigo intitulado Ferramentas Computacionais aplicadas ao ensino de curto-circuito em sistemas elétricos de potência, cujo terceiro autor é o professor Dr. Daniel Barbosa. Todos os autores são membros do Grupo de Sistemas Elétricos de Potência Integrados da Universidade Federal da Bahia. Os sistemas elétricos de potência têm como principal função prover energia elétrica aos consumidores, mantendo os padrões de qualidade de energia estabelecidos pelo órgão regulador da região, que no caso do Brasil é a ANEEL. Esses sistemas estão suscetíveis a falhas, principalmente nos trechos mais expostos a condições externas, como interferência humana, animal e condições meteorológicas, como acontece principalmente no caso das linhas de transmissão. As falhas mais comuns são os curtos-circuitos, cujo entendimento das causas e consequências é de suma importância para os engenheiros ou futuros engenheiros do ramo. A complexidade de um sistema normalmente está atrelada ao número de barras envolvidos. Portanto, um sistema de 10 ou 20 barras é muito mais simples de se analisar do que um sistema de 500 ou 5.000 barras. Entretanto, mesmo um sistema pequeno pode envolver uma série de cálculos matriciais e artifícios matemáticos que demandam tempo e amadurecimento para serem desenvolvidos e dominados, em detrimento do tempo de análise prática e estudo teórico do caso. Diante desse cenário, pode-se compreender que os softwares de análise de sistemas de potência já estão incorporados ao cotidiano do engenheiro eletricista no mercado de trabalho. E dessa forma é natural que a habilidade de manipular e entender essas ferramentas também seja treinada pelos estudantes. Até porque a utilização delas pode abrir portas para o estudo e manipulação de sistemas mais complexos e para o desenvolvimento de competências como análise de resultados, investigação de falhas e o estudo do comportamento de sistemas em condições normais e adversas, de diferentes perspectivas e de forma mais dinâmica. Nesse artigo foi realizada uma breve revisão dos tipos de curto-circuito, uma pequena apresentação do software PowerWord Simulator e um estudo de caso envolvendo um sistema de potência trifásico, cuja falha pode ser analisada no programa citado. De maneira geral, as faltas em si elas vão estar associadas a um defeito. Esse defeito vai ocasionar a ligação de uma ou mais fases do nosso sistema, causando um curto-circuito, uma falta. Elas podem ser caracterizadas de duas formas, simétricas e assimétricas. Simétricas são trifásicas, representam cerca de 6% das faltas que podem ocorrer nos nossos sistemas de potência e resultam da aplicação de impedâncias iguais nas três fases do nosso sistema. Caso essa impedância seja igual a zero, a falta pode ser chamada de falta sólida. Existe também a falta monofásica, que é a mais comum, representa cerca de 63% das faltas que ocorrem, é também conhecida como a falta fase-terra, e tem como característica a ligação de uma das fases à terra através de uma impedância. Já as bifásicas, representam cerca de 15% das faltas que podem ocorrer, são conhecidas também como faltas fase-fase, e a característica dela é que duas fases estão ligadas através de uma impedância. Diferente da bifásica terra, representam cerca de 16% das faltas que podem ocorrer, também conhecida como fase-fase-terra, e tem como característica a ligação de duas fases através de uma impedância à terra. O ambiente de simulação possibilita que o estudante explore e aprofunde os conceitos teóricos estudados de maneira autônoma e criativa. Nele é possível comprovar as teorias a partir de testes práticos e de maneira complementar aos cálculos tradicionais. A possibilidade de realizar mudanças nas configurações dos equipamentos e nas condições de operação do sistema, ou, por exemplo, testar o grau de influência de um parâmetro configurado no funcionamento da rede, ou até mesmo testar a equivalência entre modelos diferentes, ajudam a consolidar e amadurecer os conceitos abordados nas aulas e nos trabalhos. E todos esses testes e estudos podem ser executados de forma muito realista, uma vez que os programas aceitam um nível de detalhe para as configurações muito específico, e também se utilizam de variáveis de entrada e saída condizente com os parâmetros observados em aplicações reais. A ferramenta PowerWord Simulator foi criada com o intuito de auxiliar os estudantes na análise de sistemas elétricos de potência, e hoje é uma ferramenta consolidada tanto no âmbito profissional quanto estudantil. Nela é possível analisar sistemas com até 250.000 barras na versão profissional e até 13 barras na versão estudantil. O ambiente é extremamente personalizável e tanto a apresentação dos resultados quanto os recursos gráficos permitem a integração com ferramentas externas ao programa, além de possuir uma interface muito intuitiva.
Aqui a gente pode observar, né, o nosso sistema em questão, que foi utilizado para o estudo de caso. É um sistema de 9 barras, possui 4 transformadores, sendo 2 deles de 2 enrolamentos, um de 3 enrolamentos e um transformador de aterramento. Esse sistema pode ser dividido em 5 zonas, né? E essa divisão de zonas, ela vai nos permitir que a gente calcule as tensões de base e outras grandezas em base, para poder tratar todos os elementos por unidade. Bom, aqui a gente pode observar, né, o nosso sistema da figura anterior modelado já no PowerWord. A gente pode notar que onde a gente tinha um transformador de aterramento, agora a gente tem um delta estrela aterrado. Aqui são alguns pontos que é interessante que o estudante que esteja fazendo essa simulação no PowerWord identifique para poder os resultados, né, da simulação sejam compatíveis com os cálculos. O primeiro deles é a análise dos transformadores, né? Onde existem 4 pontos principais. O primeiro são os transformadores como divisores de zona. O que significa isso? Apesar de termos 4 transformadores no nosso sistema, apenas 3 vão ser divisores de zona. Então, é uma coisa que a gente tem que observar no nosso sistema e identificar quais são esses transformadores. Outra coisa muito importante são a configuração dos enrolamentos, porque elas vão implicar diretamente nos diagramas de sequência e, consequentemente, no cálculo dos equivalentes de TVNAM e, mais na frente, no cálculo das faltas. Outro ponto é sobre a barra virtual. Uma vez que a gente tem um transformador de 3 enrolamentos no nosso sistema, a gente precisa considerar na hora dos cálculos e na hora da simulação uma barra extra, né, que é chamada de barra virtual, para representar o nosso transformador de 3 enrolamentos. Outra coisa importante é o transformador de aterramento, que, por conta do PowerWord não ter um modelo de transformador de aterramento, a gente necessita entender o comportamento sistemático do transformador de aterramento para substituir ele por um transformador equivalente. Outro ponto são as matrizes de barra, já que essas matrizes, né, elas vão possibilitar as conferências entre o cálculo e a modelagem computacional. Ou seja, a partir do momento que a gente faz o cálculo das matrizes de barra num software como o MATLAB, o Scilab, o Octave, a gente pode conferir com a nossa simulação para saber se a matriz de impedância, a matriz de admitância está da forma correta. Isso nos dá uma garantia que o nosso sistema está simulado de uma maneira equivalente. Por fim, né, do nosso estudo de caso, foi simulada uma falta monofásica na barra 4 do nosso sistema. Esses resultados na tabela são os resultados das tensões de pós-falta, ou seja, as tensões que temos em cada barra após o defeito. Esses resultados eles podem ser utilizados para várias coisas, inclusive para o dimensionamento da proteção do nosso sistema, para os equipamentos necessários, né, os EPIs, e entre outros. O ideal, né, é que ao utilizar esse sistema como uma ferramenta de estudo, o estudante ele possa fazer a comparação entre várias falhas. Então, aqui a gente fez uma falta monofásica, a simulação, mas o PowerWord ele possibilita que a gente teste uma falta bifásica, uma bifásica terra, uma falta trifásica e analise, né, as tensões de pós-falta no nosso sistema em vários casos, para a gente poder fazer essa comparação e entender o comportamento do sistema em diferentes ocasiões. E por fim, com tudo que foi apresentado, nós podemos concluir que as ferramentas computacionais, quando aplicadas ao ensino e estudo de sistemas elétricos de potência, podem trazer muitas vantagens para o desenvolvimento acadêmico e profissional dos estudantes. Essa também é uma estratégia de ensino que hoje se encaixa muito bem, tanto na modalidade presencial quanto à distância, e essa é uma característica que tem se tornado cada vez mais importante com a modernização do ensino. Obrigado pela atenção.